Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar capítulo novo, página 236, 22º capítulo, onde o título é Equinodermos. Esse é o último capítulo onde é incluso o reino Metazoa 1. A partir dos próximos capítulos serão reino Metazoa 2. Então, no livro de vocês, na página 236, tem algumas imagens. Aqui vocês vão ver que nós temos estrelas do mar. Existem também ouriços, né? Então, estrela do mar, ouriços do mar, lírios do mar, serpentes do mar, pepinos do mar, são exemplos, né, de equinodermos. O livro de vocês falam que os equinodermos, eles apresentam formas do corpo que são associadas muitas vezes a outros seres vivos e a outros objetos. E que essas formas incomuns, né, tornam esses animais fascinantes e especiais. Então, na página 237, nós vamos estudar as características gerais dos equinodermos, ou seja, essas características estão presentes em todos os equinodermos, embora existam vários tipos de equinodermos. Nós vamos estudar a locomoção, a reprodução, os grupos de equinodermos, tá? Então, é isso que nós vamos estudar de agora para frente. Então, no livro de vocês, na página 237, fala das características gerais dos equinodermos. O livro de vocês diz assim, ó: o fundo do mar é o principal habitat dos equinodermos. Então, onde a gente encontra equinodermos? Apenas no fundo do mar, na água salgada. O que significa equinodermos? Significa pele com espinhos. Do grego significa pele com espinhos. O livro diz que eles apresentam um esqueleto interno. Se eles apresentam um esqueleto interno, é chamado de endoesqueleto. Porque no capítulo anterior, nós estudamos que o artrópode, eles apresentavam esqueleto externo, fazendo com que ele tivesse o quê? O exoesqueleto. Então, esqueleto externo, exoesqueleto. Aqui em equinodermos, esqueleto interno, endoesqueleto, ou seja, dentro, tá? E esse endoesqueleto, que é um esqueleto externo, ele é constituído por pequenas placas calcárias que fazem com que eles fiquem enrijecidos, tá? E que a função dele é se articularem. O livro de vocês fala assim, ó: seu nome está relacionado ao fato desses animais apresentarem, em geral, espinhos na superfície do corpo. Então, uma característica geral dos equinodermos é que eles apresentam espinhos na superfície do corpo. E esse espinho significa para o quê? Para a projeção, para a defesa e para a locomoção desses animais, tá? Então, esses espinhos, eles são, como são espinhos na parte superficial deles, então não é um esqueleto endoesqueleto, e sim um espinho exoesqueleto, porque é externo. E a função desse espinho é o quê? Está relacionada à defesa, à locomoção desses equinodermos. O livro de vocês fala que os equinodermos, eles têm boca. Alguns equinodermos, o ânus é ausente. Então, não são todos os equinodermos que têm ânus. Então, alguns equinodermos têm sistema digestório completo. Outros equinodermos não têm sistema digestório completo. Por quê? Porque não tem ânus. Então, o livro de vocês fala que na maioria dos equinodermos, a boca, que todos têm boca, né, é localizada na chamada região oral. E o ânus, para aqueles equinodermos que são presentes o ânus ele é localizado na região oposta da boca, ou seja, se a boca ela fica na região oral, né, o ânus desse animal ele vai ficar na região aboral, que é na parte superior da boca. Aí o livro de vocês mostra uma estrela do mar, né? Ela tem sistema digestório completo, então ela tem boca e tem ânus, e mostra onde fica a boca dela, que é na região oral, e mostra também que ela tem ânus, que é na região aboral, que é na região contrária, né? Na região oposta à boca. Então, mostra aí uma estrela do mar com braço, com os espinhos que ficam na parte superficial, e que esses espinhos são exoesqueletos.
tem uma placa madrepórica, né, que são os poros, tem o ânus que fica na região aboral e mostra também a boca que fica na região oral, né, e mostra os pés ambulacrais dessa estrela do mar, que é um equinodermo e que ela tem sistema digestório completo pelo fato dela ter ânus. O livro de vocês diz assim, ó: todo o movimento do equinodermo, porque a função, né, todos os equinodermos, eles se locomovem. E eles se locomovem como? Além deles terem aquela estrutura que são os espinhos que ajudam na locomoção, eles só se locomovem coordenado pelo sistema nervoso. Então, os equinodermos, eles se locomovem através do sistema nervoso, que é formado por gânglios nervosos. Tá? E onde que ficam esses gânglios nervosos que fazem, né, com que esses equinodermos eles se locomovam? São localizados ao redor da boca, esses gânglios nervosos, tá? O livro de vocês fala assim que desses gânglios partem nervos que se estendem pelos braços ao longo do corpo dos animais. O sistema sensorial dos equinodermos é bem simples, com poucos órgãos especializados. Então, o que isso quer dizer? Que, né, os gânglios que ficam situados ao redor da boca, que fazem parte do sistema nervoso que ajuda ela na locomoção, além deles ficarem ao redor da boca, eles se estendem ao longo dos braços desses animais. E que, além do sistema nervoso, sistema digestório completo ou incompleto, esses equinodermos, eles também têm sistema sensorial, que é aquele sistema de toque para saber se a presa vem ou não. E que o sistema sensorial deles são com poucos órgãos especializados. Agora nós vamos para a parte de locomoção desses equinodermos, porque a característica geral dele nós já entendemos. Eles têm sistema sensorial com poucos órgãos especializados, eles têm sistema nervoso, né, composto por gânglios que ajudam na locomoção, eles têm sistema digestório completo ou incompleto, completo com ânus e incompleto sem ânus. Lembrando que o que tem sistema digestório completo, o ânus ele fica na parte, né, superior à boca, né? A boca é região oral e o ânus fica na região aboral, ou seja, ao contrário da boca. Então agora nós iremos falar sobre locomoção desses animais. O livro de vocês falam assim, ó: a maioria dos equinodermos se locomovem rastejando pelo fundo do mar. Essa locomoção é lenta e realiza por meio dos chamados pés ambulacrais, como a gente acabou de ver, né, na imagem acima das estrelas do mar, pertencente ao sistema ambulacral, a principal característica desse fio. Ele é formado por um conjunto de canais ligado a pequenos pés ambulacrais, ambos preenchidos pela água do mar que circula em seu interior. Todo o sistema ambulacral recebe água por uma abertura chamada de placa madrepórica, situada na região aboral. O que é região aboral? É a região, né, contrária à boca, que fica o ânus. Região aboral. Inicialmente, a água preenche um canal circular, depois os canais radiais e alcança os pés ambulacrais. A pressão da água e a ação dos músculos enchem ou esvaziam os pés ambulacrais. Quando cheios de água, os pés se prendem a um substrato. Com esse apoio, o animal movimenta-se para frente. Quando os pés esvaziam, o processo se reinicia. Dessa forma, prendendo e soltando os pés ambulacrais dos substratos, onde ocorre o deslocamento. Existem equinodermos que vivem fixos, que são chamados de sésseis, né? Há um substrato, como no fundo do mar são as rochas e outras estruturas, como é o caso do líris do mar. Então, como que acontece a locomoção dos equinodermos? Eles pertencem ao sistema ambulacral, que tem os pés ambulacrais, né? E esses pés ambulacrais, eles são preenchidos por água em seu interior. E eles recebem água através de uma estrutura, uma abertura chamada de madrepórica. Então, enche de água essa estrutura madrepórica e com isso o equinodermo ele locomove. Ele locomoveu, ele esvaziou, aí ele parou, ele se fixou a um substrato.
Aí por essa estrutura chamada de madrepórica, né, entra a água, enche os pés ambulacrais e ele se locomove novamente. Quando ele se locomove, esses pés ambulacrais eles se esvaziam, esses pés eles se fixam no substrato até voltar a encher novamente por essa estrutura chamada de madrepórica, certo? Aí o livro de vocês mostra os pés ambulacrais, mostra os canais radiais e canais circulares, né? Circular. Então a locomoção acontece dessa forma, por pés ambulacrais, né? Pertencentes ao sistema ambulacral, por uma estrutura, uma abertura que enche de água chamada de placa madrepórica, que faz com que eles se locomovam quando enche de água através dessa placa e que eles se fixem quando essa placa ela se esvazia durante a locomoção, certo?